Muito bem, vamos lá então para o nosso tema de hoje, a tal da ira, como os irmãos já podem ver aí. Estamos então nos atributos comunicáveis, apenas recapitulando rapidamente, como na semana anterior nós não tivemos a EBD, nós estamos vendo os atributos de Deus, ou seja, aquelas características que nós definimos como parte dele. Mas quando a gente fala que é parte dele, a gente não pode entender que ele é um pedacinho justiça, um pedacinho amor. Não, não é isso. Mas que ele todo é amor, ele todo é justiça, certo? Mas que são características do Senhor. E aí a gente chega nessa que é bem específica, que é a ira. Então nós vamos ter um momento oportuno para ver a justiça de Deus. Mas eu preferi trazer antes a questão da ira, que está muito ligada, e isso vai ficar ainda mais claro à frente, mas então a gente não pode dissociar a ira da justiça. A gente vai explorar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou fazer uma pergunta aos irmãos, mas se vocês não quiserem responder de forma audível, é o suficiente que pensem. Mas você já ficou irado, muito irado, alguma vez na vida? Aquela que você perde a cabeça, você fica irado e você não consegue mais nem pensar direito. Já aconteceu isso com você? Já, né? Ufa, achei que eu era o único, ainda bem que não. Fica irado assim que às vezes a gente encontra até vídeo na internet, né? Ou passa em jornal, que seja. Isso costuma ser bem comum no trânsito, né? O pessoal que vive aí no trânsito sabe bem. No trânsito, às vezes, uma coisinha. Por quê também, né? Às vezes já não tá legal em casa, daí você sai para trabalhar e... Enfim, a gente acaba mesmo se irando, nos irando. E esse, como os irmãos estavam vendo e vão voltar a ver, atributo comunicável. O que isso significa? Que é um atributo de Deus, mas que também, vou colocar aqui no celular, irmãos, porque às vezes ajuda. É um atributo do próprio Deus, mas é um atributo que ele passa para nós também. Como eu estava dizendo aos irmãos, por vezes, alguns estudiosos vão preferir colocar a ira como parte da justiça de Deus. Então ela estaria dentro da justiça. E essa é, inclusive, até uma visão interessante. A gente pode entender assim. Mas hoje a gente não vai entrar na questão especificamente da justiça, somente o necessário para fazer essa ligação com a ira, tá bom? Vamos lá então para a nossa introdução. A gente vai saber, primeiro, que Deus ele é santo. Isso a gente já viu, a gente já sabe de cor e salteado, né? Nós vimos que a única característica, o único atributo que aparece como que repetido 3 vezes é o quê? A santidade de Deus. Santo, santo, santo. Já aprendemos que esse é aquilo que na língua portuguesa a gente chama de superlativo. Então se a gente vai dizer, ó, aquela casa é uma casa muito grande, então é um casarão. A gente vai dizer que aquela moça ela é muito bonita, ela é bonitona. Mas se a gente vai dizer que Deus é santo, em hebraico não tem isso. Não é santão. É santo, santo, santo. Disse 3 vezes. E ele é justo. Então, por causa dessa justiça e dessa santidade, ele demonstra a ira dele. Então, uma coisa leva a outra. E a gente não pode nem deve ignorar essa ira. O nosso irmão Vanderlei bem disse, né, quando abriu aqui as escrituras, a palavra sobre amor. Ora, não tem problema nenhum falar sobre amor, é correto. Mas observou que, de fato, a escritura, a palavra e o próprio Deus, diferente do que muitos pregam e ensinam, não é apenas amor. Ele é amoroso e muito. Ele é misericordioso, é também e muito. Mas tem a questão da justiça. Tem a questão da ira, que anda perfeitamente bem e junta com todas essas coisas. Então, embora isso seja pouco falado e às vezes até ignorado hoje, nós devemos estar atentos e cientes de que Deus, ele se ira. Ele fica irado. Isso é parte, isso é também o nosso Deus. E, de fato, é algo terrível. Então, voltando para o exemplo lá que eu dei aos irmãos, se vocês já haviam se irado, eu não sei como é que foi essa ira, essa raiva, esse ódio todo, mas eu arriscaria dizer que, bom,
talvez por ocasião dessa ira você tenha até quebrado alguma coisa ou falado coisa que não devia. Imagine só que nós somos limitados. Agora imagine o Deus Todo-Poderoso irado. Lembra da visão que o povo tem lá no Êxodo? Só de ter a visão do Senhor descendo sobre o monte, ele não se mostrou como ele é para o povo. Ele se mostrou como aquela coluna de fumaça, os trovões, o fogo que descia. Já era terrível. Agora imagina esse Deus irado, brabo. Por quê? Por causa da injustiça, por causa do pecado, por causa da falta de santidade. Então, de fato, é algo que nós temos mesmo que temer. O nosso Deus, ele também se ira, ele também fica irado. Mas daí eu trouxe então algumas definições para nós. Daqui a pouco eu vou ficar irado com essas coisas aqui, hein? Sobre a ira de Deus. Eu trouxe aqui algumas definições. Gostaria que os irmãos acompanhassem também ali na leitura. Mas tudo bem, eu vou dizendo aqui aos irmãos. Por quê? Porque quando a gente procura ira no dicionário, e algumas palavras são assim, né? Nós temos várias possibilidades de tradução. De tradução não, de definição. Vamos lá que vai dar certo isso aqui. De definição. E aí uma delas é a seguinte: uma raiva intensa. Vamos chegar lá. O que é essa ira? Ó, alguns vão definir assim: uma raiva intensa, uma indignação profunda. Então a gente tem um exemplo no nosso Brasilzão aqui, tá lá, apareceu a notícia. Fulano roubou, desviou tanto de dinheiro, do dinheiro que ia para as crianças, para os necessitados. Você fica o quê? Fica irado, fica muito bravo, fica irado, fica de fato com essa indignação profunda, com essa raiva intensa. Outra definição até parecida é uma fúria. Então você, às vezes, parece que perde até a visão, né? Fica muito bravo, perde a visão, fica furioso, indignado. Outra coisa também é o ódio, o rancor. Olha, isso aqui me deixou muito irado. Esse camarada não quero mais nem olhar para a cara dele, porque eu estou irado com ele. Estou muito bravo. Mas eu quero propor uma outra definição. E essa definição, ela faz mais sentido quando a gente pensa o seguinte. Antes de dar ela para vocês, eu quero que vocês pensem o seguinte. Nosso Deus, ele é santo, não é? Ou seja, ele não pode pecar. Vocês concordam comigo nisso? Só que a gente vê que o Senhor, ele se ira. Logo, a ira pode também não ser pecado. Certo? Certo, muito bem. Então, quer dizer que existe uma forma que eu posso me irar e não pecar? Exatamente isso. Por quê? Porque Deus, ele se ira e não peca, nós podemos também aprender dele entendendo que esse é um atributo comunicável. E aí eu venho trazer uma definição que tento trazer essa definição como uma ira que não é pecaminosa. Olha só, seria uma raiva justa, despertada pelo quê? Por uma injustiça ou por um ato indigno. Sabe por quê? Na verdade, imagina só que você esteja vendo uma injustiça na rua. Um assalto, o rapaz mexendo com a moça indevidamente, você deixa isso passar. Aí é que é pecado. Se chama omissão. Não, isso deve trazer em você uma indignação, uma ira. Mas por quê? Porque é um ato injusto, pecaminoso, certo? Isso deve trazer, então, em nós essa ira. A ira de Deus, ela é sem pecado e a nossa também deve ser. Nós devemos aprender com a ira de Deus. Vamos lá. A ira, ela é um atributo divino, como eu já disse para os irmãos. É um atributo de Deus. Então a gente tem exemplos do Antigo Testamento. Olha só. Deus, ele é bom para os que são dele, mas é terrível para os que não são. Vamos lá abrir em Naum, na referência que está aí, capítulo 1. Naum, capítulo 1, verso 2 a 8.
Como eu já achei, agora eu posso falar. É aí que a gente vê quando o pessoal tá afiado na Bíblia, né? Antes de achar, eu não arrisco de dizer isso não. Vai que eu fico meio nervoso, não acho também, não pega bem. Mas Naum tá ali entre os profetas menores, pertinho de Abacuque, volta Malaquias, Zacarias, que encontra. É pequenininho mesmo, é complicado da gente achar aqui, mas ele está aí. Acredito que todas as Bíblias tenham Naum, capítulo 1, eu vou ler do verso 2 ao 8, tá? O Senhor é Deus zeloso e vingador. Olha essa definição agora. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Nós já conhecemos a esse Senhor. E diante de um texto desse, sabendo que ele é verdadeiro, que ele é real, diante de um texto desse terrível, a gente quer ficar junto ou quer ser inimigo dele? Não tem nem dúvida, né? Eu tô fora dessa ira e eu não quero provar, não. Essa ira tão intensa, tão grave, não é? Então a gente tem exemplo no Antigo Testamento, fica muito claro aqui em Naum, mas a gente tem exemplo ainda no Novo. Sabe por quê? Porque tem gente que vai dizer o seguinte, olha, o Deus do Antigo Testamento, ele era muito bravo, ele se irava mesmo, ele acabava com um povo, acabava com outro, a gente vai ver alguns exemplos, mas agora ele está mais tranquilo. No Novo Testamento não tem mais tanta ira assim. Essa não é a questão. O Deus é o mesmo, os atributos são os mesmos. Ele está apenas guardando essa ira. O Antigo Testamento costuma trazer isso, né? Como se fosse um cálice, uma taça que vai enchendo. Já colocou hoje, domingo, não é? Daqui a pouco no almoço. Então você pede pro fulano, fulano, enche o copo aí de mim com aquele refrigerante lá gostoso. E ele vai enchendo. Se ele não parar, o que acontece? Transborda, não é? Então vai subindo ali aos pouquinhos. Então é essa imagem. O Senhor está deixando que o cálice da cólera, da ira dele vá se enchendo. E aí, quando o negócio transbordar, vai ser muito, muito complicado. Mas ele está dando algum tempo ainda para nós. Então vamos ver o exemplo do Novo Testamento, lá em 2 aos Tessalonicenses. Segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, do verso 8 ao 10. É uma continuidade, mas os irmãos vão entender o que é que ele está dizendo aqui. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o vosso testemunho. Paulo está aqui dizendo que vai acontecer nos dias finais, no último dia. E a ira do Senhor continua muito clara, mesmo no Novo Testamento. Então, ele aponta como algo futuro, mas algo no tempo seguinte ao Novo Testamento. Então, a ira de Deus, ela ainda é
realidade entre nós. E aí eu queria dizer aqui para os irmãos também que a Bíblia está repleta da descrição da ira divina. Lendo e estudando para trazer aqui aos irmãos, a maioria dos autores, eles inclusive vão dizer o seguinte, que se a gente fizer um estudo minucioso da Escritura, a gente vai encontrar mais descrições da ira, da vingança de Deus do que do próprio amor dele. Isso quer dizer então que Deus é mais irado e vingativo do que amoroso? Não, mas ele está escrevendo para quem? Para homens. E ele mostra essa realidade. Por que isso é importante também? Porque por tantas vezes, como eu disse lá no começo, a gente deixa essa ira de lado, deixa de falar dela, não prega sobre ela, não alerta as pessoas sobre ela, certo? E a gente vê que, de fato, a Bíblia ela está repleta de descrições como essas. E aí eu separei até algumas para os irmãos. Lá em Gênesis 3, é um texto bem conhecido. O que acontece em Gênesis 3? O homem pecou. E aí o que é que Deus faz com o homem, com Adão? Ele expulsa do jardim, não é? Olha, talvez isso não pareça para nós um ato de grande ira, né? Até porque se Deus quisesse ele tinha destruído, de fato, o homem, fulminado ali naquele instante. Mas nós devemos entender a gravidade da expulsão do jardim do Éden. Foi sim uma atitude de ira, de ir contra a injustiça ou contra a ação errada, contra o pecado que Adão, juntamente com Eva, haviam cometido. Mas um pouquinho mais para frente, ali em Gênesis, no capítulo 19, a gente vê uma passagem também muito conhecida, muito famosa, que é a destruição de duas cidades. Os irmãos lembram, não é? Sodoma e Gomorra. E aí a descrição dessa destruição, inclusive, também é muito terrível, né? Imagina descer fogo do céu com enxofre. Não sobra nada, não sobra ninguém. Por quê? Porque a cidade ela estava, de fato, inundada pelo pecado e aí o Senhor derrama a sua ira sobre ela. E nós temos ainda vários outros exemplos que eu quero explorar um pouco mais aqui com os irmãos. Esse nome é estranho para os irmãos ou não? Acã. Vamos lá para Josué. O livro de Josué, no capítulo 7. O que estava acontecendo aqui? O Senhor havia falado para quando fossem para a guerra, ninguém do seu povo tomasse do tesouro do inimigo. Então, não peguem, era normal isso, né? Vencia o inimigo, tomava espólios, os animais, os tesouros, às vezes até mesmo as mulheres que lá estavam, eles tomavam para si. Mas Deus falou que não era para fazer mais isso, não era para acontecer isso ali. Mas aí no capítulo 7 eu quero ler com os irmãos o verso de número 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. E olha aí o que acontece. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. O Senhor ficou irado. E aí, quando o Senhor fica irado, a coisa de fato é muito, muito complicada. E aí, olha o verso 11, o que acontece? Israel pecou, o Senhor dizendo, e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Então, o que aconteceu? Eles foram guerrear contra o povo que chamava o povo de Ai, da cidade de Ai. E não era um povo muito poderoso. Do tanto de luta que eles já tinham passado, era olhar para Ai e falar, isso daí, Ai deles, né? Daí tá fácil para a gente, tranquilo. E eles perderam. Exatamente por isso, no verso 11, o Senhor explica o que aconteceu. E aí, eu não vou gastar tanto tempo aqui nessa história, apenas resumindo para os irmãos, o capítulo 7 está aí, está dizendo isso. O Senhor vai colocando para que ele vai encontrando quem é que fez isso, para que Josué vai encontrando quem é que fez isso.
Então, o que que acontece? Primeiro entre as tribos, aí é apontado de qual tribo que era Acã. Agora entre as famílias, aí é apontado Acã e assim vai até que chega nele, até que chega no homem que tinha feito isso. E aí vamos um pouquinho mais para frente no verso 24 e 25. O que é que acontece? Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro que ele havia roubado. E seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: Por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Então a gente vê que, inclusive, a punição recai sobre os bens dele, que coisa, né? Sobre os bens e também sobre a família. Olha, isso é uma lição muito importante que nós temos de levar. Porque às vezes o camarada pensa assim, olha, eu vou fazer coisa errada, mas quem vai levar a consequência sou eu, então não tô nem aí. Tome muito cuidado. A consequência normalmente recai também sobre a família. Recai também sobre a família. Aqui de uma forma muito mais grave, eles foram mortos. Foram mortos por causa da ira do Senhor, porque ele foi contra o que o Senhor havia falado. Mas de outras formas isso pode acontecer também entre nós. Então nós temos que temer essa ira do Senhor, evitá-la o máximo possível. Sabe por quê? Porque às vezes nós podemos ver nós chamamos assim ao menos, né, uma oportunidade. Olha, tem uma oportunidade muito grande de ganhar em cima daquilo, de fazer aquilo que eu tanto queria, mas que é errado. A gente tem que lembrar da ira do Senhor. Tem que tomar cuidado. Tem que ficar pensando só no prazer que aquilo me traria, na vantagem que aquilo me traria. Pense na ira do Senhor também. Pense também na condenação que ele tem para você. Eu não estou falando de inferno. Nós entendemos que a salvação ela é pela graça, mas nós temos que zelar também pela nossa santificação. E não podemos nos tomar o engano de pensar que o Senhor não se ira contra nós ainda hoje. Que ele toma juízo contra nós também ainda hoje. Certo? Vamos para um outro exemplo? Tudo bem até aqui? Olha esse pessoal. Datã, Abirão e Coré. Como eu costumo dizer para os irmãos, aqueles que talvez ainda estejam em dúvida do nome da criança, não é? É uma boa possibilidade. Tem aí 3 opções. Vamos lá para Números, capítulo 16. Números 16. É uma história grande, é o capítulo todo. Então, de forma parecida, eu vou ao menos tentar resumir para os irmãos. Claro, como eu sempre digo, aproveitem esse resumo, anotem, leiam em casa já sabendo disso, sabendo o que está dizendo, onde que vai levar, que a nossa visão fica mais ampla, mais clara da leitura da Escritura, tá bom? É 16, Números 16, no capítulo 16. A gente vai ver o quê? Alguns homens se levantam e se rebelam contra a liderança do povo. Quem é que tinha escolhido essa liderança? Foi o próprio Deus, não foi? Colocou Moisés como líder sobre todos e Arão também como sacerdote do povo. Então Deus mesmo é quem os escolheu e os ungiu. Lembra que a gente viu lá no Êxodo, nós já estudamos, em especial Arão foi ungido como sacerdote, escolhido por Deus. Então foi o Senhor quem colocou aquela liderança ali, e aí alguns vão se rebelar injustamente contra ela. E aí a gente tem uma descrição que é marcante mesmo, a partir do verso 31. Olha lá o que acontece com esses rebeldes. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, ou seja, abriu. Abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles
e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Já pensaram como que deve ter sido essa visão? Imagina que você está lá, não teve nada a ver com a rebelião, ficou sabendo, aconteceu um negócio aí, o povo se rebelou, foi feio, agora eles estão diante ali de Moisés, de Deus, tentando se explicar. Quando eles terminam de falar, pum, abre o chão e sumiu. Sumiu todo mundo. Você ia tomar mais cuidado da próxima vez, não ia? De desobedecer a Deus? Ficar meio, opa, eu não sei quando é que o chão vai abrir embaixo de mim, não é? Vai que. Eu não estou dizendo que o Senhor vai abrir o chão debaixo de vocês, não, meus irmãos. Mas ele utiliza, claro, também por causa da sua ira, algumas ferramentas, e a gente sabe disso ao longo da vida. Quer um exemplo? Eu acredito que vocês vão concordar comigo. Não é muito mais difícil a gente estar próximo do Senhor, buscando a Ele quando a vida está tudo bem, tudo tranquilo? Ó, tem dinheiro, não me falta. Tranquilo, sem problema nenhum. Minha família também está tudo dentro dos conformes. A minha saúde tem para dar e vender. Meu trabalho também é o que eu quero, é o que eu gosto. Parece que fica mais difícil de estar próximo do Senhor. Agora, espera uma coisinha dar errado. Olha, fulano ficou doente. O que eu tenho que fazer? Tem que orar, eu tenho que buscar o Senhor. O médico falou, ó, você está com essa doença aqui 3 meses no máximo. Aí vai buscar. Aí procura o Senhor, não é? Qual que é o alerta aqui? Não espere por isso. Não espere pelo sofrimento e pela dificuldade para buscar. Procure antes, não é? Procure antes, busque ao Senhor, certo? Mais um exemplo aqui da ira divina é lá no tempo de Noé. A gente sabe que também no tempo de Noé a coisa ficou feia, muito embora tivesse ali no comecinho de Gênesis capítulo 6. Vamos abrir lá em Gênesis capítulo 6 e eu passo a palavra para a dona Neumísia. Sim, é um bom exemplo. Sim, até essa coisa repentina, né? É verdade. É bem observado, dona Neumísia. Porque realmente, né, lá em Mateus, inclusive, vai falar, né, que a gente não. Que Deus sabe quando cai o cabelinho da cabeça. Aham. Sim. É, não espera, né? Não dê sopa. É, é verdade, a gente não sabe. A impressão que a gente tem, até mesmo pela realidade que a gente vive, né, dona Neumísia? Porque, ó, se a gente for pensar em outras ocasiões, o que está acontecendo lá na Rússia e na Ucrânia, o que acontece em vários locais ali da África, do Oriente Médio, o povo ali morre por nada, né? O povo ali se mata por nada também. Então, talvez eles tenham mais essa imagem de, opa, tem que ser hoje e agora. A gente não, a gente costuma dizer, ah, não, quando ficar velho, né? E de fato não pode ser assim, né? Inclusive a gente tem que pensar, olha, eu quero gastar a minha juventude em quê? No Senhor, fazendo a obra dele, né? Primeiro porque é a juventude, segundo porque eu não sei realmente se eu vou ficar velho. Sim, sim, sim. É verdade. Sim, sim, sim. Dá tempo ainda. Tem muita coisa ainda, dona Neuza. Vamos ler lá, irmãos, em Gênesis 6, no versículo 5. Olha só o que o Senhor entendeu, a conclusão que ele chega. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então, resumindo aqui, o Senhor vê que o negócio está feio.
Não é que para Deus não tenha solução, nada disso. Ele viu, o pessoal quis ir por esse caminho mesmo. Então eles querem maldade, o desígnio do coração é esse, tá complicado. E aí no verso 13, acompanhe aí, ele anuncia o castigo. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Tá aí outra história bem famosa, não é? Bastante conhecida. Por que eu estou batendo nessa tecla com os irmãos da história conhecida? Quando a gente vê a ira de Deus, a gente ouve alguma história sobre ela, costuma marcar a gente. Porque é terrível mesmo. É algo que fica pelo menos guardado ali na cabeça. Opa, olha só, que coisa complicada. Eu que não quero, certamente, passar por isso, né? E a gente vê, inclusive, essa comparação do que Deus fez lá em Gênesis 6, o grande dilúvio. Logo depois, lá em Mateus, abram comigo em Mateus capítulo 24, no verso 37. Aqui neste capítulo, é um capítulo muito interessante, nós já inclusive estudamos ele em algumas quartas-feiras, e a gente viu que, é claro, o Senhor está falando sobre os últimos tempos, sobre o dia da ira, né? E aí ele vai fazer essa comparação aqui, 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Duas coisas nós vemos aqui. Primeiro, a maldade se multiplica. Né? A maldade se multiplica, ele vai dizer isso ao longo do capítulo 24, em especial ali a partir do 15. Segundo, eles foram avisados. O pessoal lá foi avisado, nós somos e avisamos também. E terceiro é que, embora avisados, o negócio acontece de fato de repente. Né? De repente. Claro, ele já sabia, Noé já sabia, mas o pessoal, certamente, quando viu a chuva chegando, o susto foi grande. Né? Mas nós temos, então, esses exemplos. E aí, aproveitando esse gancho do que diz aqui no verso 37, ele mostra como que, numa comparação, o que vai ser o dia final. Por que é tão importante esse dia final, o dia do juízo? Porque a gente certamente vai falar um pouco mais dele quando a gente falar sobre justiça, mas a gente pode falar um pouco já agora. Por que isso é tão importante? Porque nós não sabemos certinho como é que vai ser esse dia do juízo. Ué, pastor, mas ele não falou aqui que vai ser como Noé? A gente não vê lá em Apocalipse algumas coisas também? A gente vê, a gente tem algumas, pode dizer assim, algumas dicas, alguns vislumbres. Mas a gente não pode se esquecer que isso tudo é feito por comparação. Quando João vai observar todo o livro de Apocalipse que ele escreve, ele foi encontrado em espírito. E aquilo que ele vê de fato, mas não quer dizer que vai ser daquela forma. Quer ver um exemplo? Em Apocalipse capítulo 5, fala sobre o cordeiro que vai desatar os selos do livro, que nós entendemos que é o livro da vida e que representa também a continuidade da história de acordo com a vontade de Deus. E esse cordeiro, ele vê assentado no trono e como tendo sido morto. Se a gente tomar isso literalmente, Jesus, lá no céu, será o quê? Um cordeiro sentado como tendo sido morto. Olha, a gente sabe que não é assim não. Por quê? Porque antes ele vê o Senhor Jesus, vê que os pés são como pés de bronze polido e toda aquela descrição que ele faz. Então, assim como nós entendemos que é uma descrição que ele faz por comparações, a gente entende também que o grande dia do Senhor, o dia do juízo, o dia da ira, o dia do juízo final, também é apresentado apenas por comparações, certo? Então quer dizer que o inferno ele não vai ser de fogo? Olha, é possível que não seja muito literalmente esse fogo, a gente vai falar sobre isso também. Como que é essa ira? E aí eu quero falar primeiro o que ela não é. Eu falei um pouquinho já aqui o seguinte, essa ira ela não é pecaminosa. A ira de Deus, ela jamais tem pecado. Por vezes essa ira, quando a gente pensa em ira, como eu dei o exemplo no começo,
ela nos parece mais como uma perda de controle. Não é? Quando a gente fica irado, a gente costuma perder o controle. Fica bravo, não quer nem saber do que está na frente. Ou então algo que parte, que nasce da nossa impotência. Olha, eu não consigo fazer nada, então é por isso que eu fico irado. Ou um orgulho ferido, né? Olha, o fulano falou isso de mim, eu fiquei muito bravo, fiquei muito irado. Como é que ele pode falar isso de mim? Ou até mesmo mau humor. Não acordei bem hoje, a minha tendência é ficar irado. Com Deus não é assim. A ira de Deus vem por causa da injustiça e por causa do pecado, certo? Então, o primeiro é o que ela não é pecaminosa. Segundo, o que ela é? Ela é justa. Então, haverá o dia do juízo. Claro que será um julgamento justo, né? O próprio nome ali já está dizendo. E nele cada um vai receber o quê? O que merece. Isso está lá em Romanos 2, no verso 5. Cada um conforme o que fez, né? E a gente vê o princípio de proporcionalidade nas palavras de Jesus. Vamos ver lá em Lucas 12. Lucas 12, 47 e 48. Aqui a gente tem uma parábola. Novamente, por comparação que nós entendemos isso. Mas o que deve ser entendido fica muito claro. Aquele servo, porém, verso 47 e 48, tá? De Lucas 12. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então a gente vê um princípio, de fato, de proporcionalidade nas palavras de Jesus, e isso especificamente quanto ao juízo final. Então a gente vê a ira dele maior sobre aqueles que conhecem, sobre aqueles que sabem. E aí eu quero aproveitar para falar aqui com os irmãos, não sei se vocês já se atentaram para isso. Nós somos chamados para levar a palavra do Senhor, para evangelizar. E nós sabemos que a palavra nunca volta vazia. O que isso quer nos dizer? Ela vai cumprir o propósito dela. Então, qual que é o propósito da palavra? É conhecer ao Senhor. O vaso eleito, escolhido por Deus, vai conhecer o Senhor e usufruir da sua misericórdia. Evangelizei a pessoa, ela é escolhida de Deus. Ela vai usufruir da misericórdia do Senhor. Agora eu evangelizei a pessoa e ela conheceu mais a palavra do Senhor, mas ela não é escolhida de Deus, ela não vai para o céu. Ela vai, então, tomar sobre si a ira de Deus. A gente costuma dizer que, então, é perigoso evangelizar as pessoas, não é? Porque pode ser que ela não é uma escolhida de Deus e ela vai tomar mais ainda sobre si a ira do Senhor. Mas isso não é o papel nosso. Então, quem que a gente tem que evangelizar? A todos. A todos. Certo? Vamos mais uma coisinha aqui. Essa ira, ela é algo que as pessoas escolhem para si mesmas. Estranho, né? Como assim? Você queria que alguém ficasse irado com você? Normalmente não. Mas é sim uma escolha das pessoas. Isso fica claro lá em João. Vamos para João, capítulo 3. João 3, versos 18 e 19. Falando, é claro, sobre Jesus. Diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Está vendo como é a escolha do homem? Nós temos a luz, mas a preferência aí pelas trevas e pelas obras más. Então, assim também é desde o texto que eu já citei para os irmãos de Gênesis 3, né? O homem escolhe as trevas. O próprio Adão, a gente vê esse exemplo, depois que ele peca, o Senhor vem para o jardim, né? Na viração do dia, e pergunta: onde estás? O que ele faz? Ele se esconde. Mais uma vez, ele escolhe
a opção errada, as trevas. Então, assim também o homem hoje faz e recebe essa ira que é justa. A ira de Deus, ela é justa. Última questão aqui de como é essa ira. Ela é descrita, como eu já disse para os irmãos, por comparações. E certamente o maior exemplo, a maior figura da ira de Deus é o inferno. É o inferno. Primeiro, pelo grande sofrimento e segundo, pela eternidade, né? É para sempre, é para todo o sempre. E aí eu quero mostrar esse princípio de comparação, porque o próprio Jesus faz uso de comparação quando ele fala do inferno. Vamos lá para Marcos 9. A gente vai ler o verso 47 e 48. Marcos 9, 47 e 48. Aqui nós temos as palavras de Jesus que por muito tempo foram mal entendidas. Do que? De, olha, se o seu pé te faz tropeçar, arranca ele fora, porque é melhor entrar no céu faltando pé do que não entrar, né? A gente entende que isso, de fato, só isso daí já não é literal no sentido de que, olha, se eu olhei errado, tem que arrancar meu olho, vou ficar cego, mas pelo menos eu vou entrar no céu. Por quê? Porque o mérito para entrar no céu, primeiramente, não é nosso. E segundo, porque você pode arrancar olho, mão, pé. Sabe de onde que vem o pecado, gente? Sabe de onde que vem, no fim das contas? Vem do coração. Coração, a gente fala, é claro que não é o órgão coração, é a mente, né? Que a gente costuma definir como coração. Arrancando a mente. Aí pode ser que não tenha mais pecado, mas aí também não tem mais vida, né? Então, é uma figura para dizer, olha, o que é mais importante? O mais importante é servir ao Senhor, acima de todas as coisas. Mas esse não é o nosso assunto principal hoje. O assunto principal é lá no finalzinho, no verso 47 e 48, que eu vou ler para os irmãos. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Aqui pode passar desapercebido, mas quando Jesus fala inferno, ele usa, sabe qual palavra? A palavra que era utilizada para descrever, era como um aterro, como um lixão ali em Jerusalém. A palavra é Geena ou Gerena. E esse local servia para isso, para queimar lixo. Eles queimavam lixo, restos de animais, até mesmo pessoas que morreram eram consideradas impuras. A gente pode dizer que era como que a cremação daquela época, né? Para pessoas que eram consideradas impuras e coisas nesse sentido, eram queimados ali. Então, certamente era um lugar com um cheiro terrível, um lugar que ninguém gostaria de estar e que o fogo continuava constantemente queimando e queimando. Então a gente vai dizer o quê? Olha, quer dizer que o inferno ele é igualzinho o lixão lá de Jerusalém. Não, mas ele tem similaridades à morte, o fogo que está ardendo sempre e coisas nesse sentido, certo? Tudo bem até aqui, irmãos? Podemos caminhar mais um pouquinho? Tudo bem? Diga, meu irmão. Sim. É. Sim. É interessante a gente pensar isso, né? Não é só porque tem uma mão, não é porque tem o pé, porque tem o olho, de fato, é a mente, né? Então, tem razão quem disse isso. É só morrendo para deixar de pecar, realmente. Vamos lá, então, observar a carta aos Romanos, porque ela fala bastante sobre a ira de Deus. Vamos lá, primeira coisa que a gente vê é que essa ira, antes de mais nada, vamos lá para Romanos, já deixa marcado aí. Vamos lá para o comecinho de Romanos que a gente vai dar uma olhada nessa carta. Essa ira de Deus, ela é tanto agora quanto também no futuro. Então a gente não pode pensar que Deus vai revelar a ira dele somente no dia do juízo final. Não. Ela é presente também entre nós por meio, por exemplo, do que ele vai chamar de magistrado. Vamos lá para Romanos 13, verso 4. Aliás, eu peço os irmãos para irem lá para Romanos 13, verso 4, e eu vou ler aqui para os irmãos o 2, verso 5. Mas, segundo a dureza
segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Estou lendo esse texto para deixar claro que existe um dia específico para a ira do Senhor. Mas o 13, verso 4, vai nos dizer também o seguinte: visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. O que a gente entende disso daqui? Sabe, o nosso Estado, o governo que está sobre nós, o papel certamente principal dele é esse daqui, é de trazer o poder da espada. O que isso significa? O de fazer justiça. De fazer justiça. Então, essa ira faz sentido se a gente entende dessa forma. Porque o Estado tem que se irar contra aquele que está cometendo crime, contra aquele que está cometendo injustiças, certo? Fazer parar esse cometimento e cuidar então. O que isso significa? A ira do Senhor se revela por meio disso também. Então, o castigo que é recebido, ou que deveria ser recebido, é mostrado também dessa forma. Mas nós temos também a lei. Vamos lá para o 4, verso 15. Que diz assim: porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Aqui na carta aos Romanos, Paulo vai caminhando e vai chegar a uma conclusão muito interessante. De quê? De que a lei não pode salvar ninguém. Pelo contrário, a lei é que faz também com que o homem peque. Como assim? Imagina que eu não soubesse, eu chego aqui nessa igreja, eu sou visitante novo, e existe uma lei, uma regra, que é a seguinte: não pode sentar nesse banco aqui porque ele é separado para alguém. Não sei, sentei sem problema nenhum. Agora, se eu sei dessa regra, é só um exemplo, tá, irmãos? Eu sei dessa regra, eu vou ficar pensando, mas por quê? Será que eu não posso sentar lá? Eu queria sentar um dia. Aí pode ser que quando não tiver ninguém vendo, eu falo assim, não, eu vou sentar lá só porque não pode. Sentar lá só para ver se tem alguma coisa em especial. Isso é um exemplo menor de coisas maiores que a gente vê na lei. Então a gente passa a conhecer o que é errado. E se a gente faz conhecendo o que é errado, como nós já vimos nas próprias palavras de Jesus, isso é pior ainda. E a ira de Deus, ela é revelada, ela pode ser conhecida. Vamos lá para Romanos capítulo 1, no verso 18. Veja aí se a ira de Deus, ela se revela ou não. Verso 18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela, ó de novo a palavrinha aí, injustiça. Então a ira tem como alvo a injustiça, o deturpar da verdade. E ela é revelada como? A gente já estudou algumas vezes Romanos 1, a gente acaba voltando para ele. Ela é da seguinte forma, olha só. Um grande exemplo da ira de Deus contra nós. Ele nos pune, ele pune o nosso pecado com mais pecado. Estranho, não é? Mas é isso mesmo. Vamos ver os versos, ainda no primeiro capítulo, 24, o 26 e o 28. Como que o Senhor entrega o homem a si mesmo, e aí o castigo dele é pecar ainda mais. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, veja só, os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Vou fazer uma comparação que o negócio vai ficar ainda mais claro. Sabe, depois da sua conversão, que você começa a entender que tem coisa que você não pode, que você não deve fazer, você fala, isso é pecado. Isso vai fazer, primeiramente, é pecado, mas não mais importante, isso é pecado contra Deus. Imagina uma mente que não tem esse temor. Olha, eu posso fazer o que eu quiser. Então ela é entregue a si mesma. Esse é um castigo muito grande, terrível. Então, querido, tenha temor disso, de que Deus demonstre essa ira contra você. Qual?
a comparação que muitos fazem é de como se fosse o cachorro na coleira. E Deus, ele tá ali segurando. Agora, se ele deixar aí, o negócio vai de mal a pior. Certo? Então, tenham medo disso, de que o Senhor deixe a sua mentalidade pensando que o pecado é algo tranquilo ou que eu não deva temer. Certo? E aí, eu quero fazer uma pergunta, para a coisa não ficar aqui tão tensa como já está, porque quando a gente fala da ira de Deus é um negócio complicado. Mas a gente tem que responder essa pergunta. E aí essa complicação ainda continua como complicação, como temor, mas nos dá uma esperança verdadeira. Como é que a gente se livra dessa ira? Como que a gente faz? Então o primeiro problema é que somos todos culpados, alvos dessa ira. Então todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo aqui está na mesma, né? No mesmo barco. Romanos fala disso, 3:9, o 10, o 19 também no capítulo 3. Mas vamos lá para Romanos 5:9, que diz que a gente vai ser salvo. Como? Pela justificação. 5:9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas isso fica bem explicado também no capítulo 3, verso 24 e 25. Vamos ler o 23, que a gente vê o problema, e o 24 e 25 é a solução. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, como eu disse, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas a gente tem que voltar nessa questão, quando a gente fala da justificação, que é o seguinte: nós é quem deveríamos estar lá na cruz. E ainda assim, isso seria o suficiente para pagar apenas o preço por nós mesmos, né? Aliás, pagar o preço não, mas a ira de Deus estaria sobre nós. Só que a ira de Deus esteve sobre o próprio Senhor Jesus, sobre Cristo. Então, o sangue dele, o sacrifício dele é quem nos justifica. Sendo assim, nós somos justos? Não. Nós somos tidos por justos. Nós não somos justos. É como se a gente se passasse por justo. Deus diz assim, tudo bem, eu vou entender você como justo, mas por causa de Cristo. Não porque você mudou o suficiente, porque você fez o suficiente, mas por causa do que Cristo fez, você é tido como justo. Isso é a justificação de Deus por nós. A última questão aqui nessa parte não é em Romanos, mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. É uma continuidade, mas nós vamos ver apenas o verso 10, que vai nos dar a seguinte garantia: e para guardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que faz o quê? Vamos ler junto essa última parte? Que nos livra da ira vindoura. Ufa! Essa ira vindoura, o inferno, a condenação eterna, Jesus é quem nos livra. É 1 Tessalonicenses 1:10. Certo? E nessa parte aí diz assim: Jesus que nos livra da ira vindoura. Ainda bem, porque se dependesse de nós, estaríamos de fato perdidos. Mas, caminhando aqui para a conclusão, irmãos, eu quero falar com vocês sobre a ira humana. De novo, né? Como é um atributo comunicável, nós temos que entender como é que isso cabe a nós também. Se Deus deu isso para nós, como é que nós podemos usar? Qual que é o nosso papel nisso? Primeiro, tome muito cuidado com a ira. Eu quero ler alguns textos aqui com os irmãos. Eu vou correr um pouquinho mais, por causa da nossa hora, mas nós vamos ler esses textos que são bem importantes. Primeiro, em Efésios 4:31. Efésios 4, verso 31. Que ele vai falar não especificamente sobre ira, mas ele fala assim, sobre cólera e ira. Diz assim, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Então, ele diz aqui, ira entre vocês não. Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Colossenses 3, verso 8. Colossenses 3, 8. Agora, porém,
despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. De novo ele falando, gente, ira não, tomem muito cuidado com isso. Agora vamos voltar um pouquinho lá para Provérbios. Provérbios 22. Provérbios 22. Nós leremos o 24 e o 25. 22, 24 e 25. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico. O iracundo é aquele que está sempre irado. Qualquer coisa ele se ira, né? Colérico de forma parecida. Para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Então, se o cara é muito iracundo, não fica com ele, que senão você vai acabar ficando igual. Fica junto, fica igual, né? Essa é a máxima que a gente aprende aqui. Então, se a gente ler somente esses textos, a gente vai dizer, então a ira não é para nós. A ira é só para a gente controlar e ficar quietinho. Mas vamos ler alguns outros textos. Agora, Efésios 4, 26. Efésios 4, 26. Lembrando que nós já lemos Efésios 4, 31. 4, 26. Diz o quê? E esse é o nosso texto de hoje, tá bom? Na verdade, o 26, somente o 26. O texto de hoje é Efésios 4, 26. É uma referência, inclusive, lá para o Salmo 4, verso 4. São textos paralelos, tá? Mas a gente vai ler só esse daqui. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, a gente viu o alerta. Olha, longe de vocês a ira, mas essa é a ira pecaminosa. Se a gente seguir essa, podemos dizer assim, essa regrinha aqui, você pode se irar, mas o sol não pode se pôr sobre a sua ira. O que isso significa? Imagina que você viu algo... Opa, eu posso ficar irado. Cuidado com a ira, mas eu posso ficar irado. Você viu uma injustiça. Fulano fez isso com o ciclano e eu fiquei irado. É claro, eu vi uma injustiça, fiquei irado. Queria fazer justiça quanto a isso. Vai e faça. Faça o que você pode. Às vezes a gente não pode, né? Infelizmente. Ore. Enfim, a gente sempre pode orar, buscar ao Senhor. É um pré-requisito, inclusive, da nossa ação. Mas eu não posso ficar para sempre remoendo isso. Eu vou ficar irado com o cara para sempre. Então, sempre que eu vir aquele camarada, a ira já toma conta. Sabe por quê? Porque daí essa ira vai se tornar injusta. Ela vai perder o alvo, que foi o ato injusto, a ação incorreta, e vai passar a ter o alvo que é o fulano. E aí não é uma ira santa, não é a ira correta, certo? Posso me irar, então? Pode, mas tome cuidado. Veja, eu estou me irando contra a injustiça? Sim, ok. Eu posso tomar uma ação que mude essa injustiça em justiça? Tome essa ação, certo? Então a nossa ira deve ter como alvo o pecado e a injustiça sempre, ok? Então, se eu vejo fulano agredindo a fulana, eu tenho que ir lá separar. Eu vou ficar irado com essa injustiça, com esse pecado, e eu vou tomar uma ação. Olha, mas eles estão longe, ou qualquer outra questão, eu posso fazer algo? Não. Então essa ira ela vai se apagar, e já que você não pode fazer justiça, o Senhor certamente fará. Joia? Vamos para a nossa conclusão, então. Primeiro, a gente tem que observar o tamanho do ódio do Senhor contra o pecado. A gente chama isso de quê? De ira. O tanto que ele fica irado contra o pecado e contra a injustiça. Segundo, isso tem que gerar um temor em nós. Para quê? Para servir ao Senhor da forma correta, da forma que é devida. Vamos ler Hebreus 12, 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor, certo? Cuidado com o pecado, cuidado com a injustiça. O nosso Deus, ele é
ainda é fogo consumidor, certo? E por fim, essa ciência, esse conhecimento deve nos levar ao louvor pelo livramento dessa ira. Nós vimos lá em 1 Tessalonicenses 1:10. Nós somos livres da ira vindoura, por quê? Por causa de Jesus e do que ele fez por nós, certo? Irmãos, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Lá o texto nosso hoje está aqui, 4:26, certo? Tudo bem então? Dúvida? Não? Então, vou passar a palavra para Fernanda.